Olá, estudante, eu sou a professora Karen e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um termo que você já deve ter ouvido falar, a nova história. Chegamos a talvez a parte mais interessante, na minha opinião, do período conhecido como período moderno, da era moderna, que é a parte da revolução. Estudar esse movimento de revolução e compreender o que ele significa para esse período da história da humanidade. Mas é bem importante, antes da gente pensar nas revoluções que ocorreram, pensar o que essa palavra quer dizer. E aqui, como em outros momentos das nossas conversas, eu evoco o Reinhard Koselleck, que é o autor, o historiador alemão que vai falar sobre a história dos conceitos, da gente pensar esse conceito dentro de um contexto, pensar esse conceito dentro do uso que é feito dele. Então, para a gente pensar esse conceito de revolução, a gente precisa analisar todo o contexto em que ele está ocorrendo. Por isso, aqui, a gente chama essas revoluções de revoluções burguesas. No decorrer da nossa conversa hoje, você vai entender e vai perceber por que a gente chama de revolução burguesa. O que a burguesia tem a ver com isso? Então, a gente precisa entender o que essa revolução quer dizer. O próprio Koselleck, ele afirma que depois do Iluminismo e da Revolução Francesa, o conceito de revolução não mais conduz de volta às situações anteriores. A partir de 1789, ela conduz a um futuro a tal ponto desconhecido. Então, a gente pensar aqui que nesse período, a própria palavra revolução, ela adquire um sentido novo, um significado novo a partir desse contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa, que é uma revolução que nós vamos conversar um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Então, a gente pensar que um momento historiográfico, um contexto historiográfico, dá, inclusive, um novo significado para essa palavra, para esse conceito dentro da historiografia, aqui no caso, historiografia moderna. Então, a gente precisa pensar dessa palavra, para compreender o que isso quer dizer dentro de um sentido mais historiográfico. E aqui a gente pensa, a gente compreende que as revoluções burguesas, elas não são uma coisa isolada. Elas fazem parte de um conjunto de revoltas que partiram dessa classe que estava em ascensão, a burguesia. Nós já vimos isso nas nossas aulas, que era uma classe em ascensão, que ela tinha... Essas revoluções, elas tinham como objetivo romper com o modelo político e econômico em vigor. Então, era uma forma dessa classe ascender não só economicamente, mas também do ponto de vista político. Então, ela tinha como objetivo romper com esse modelo político e econômico que nós tínhamos em vigor, que era o absolutismo, que nós também já vimos nas nossas conversas. Então, nós temos registros de revoluções ocorrendo em diferentes lugares, em diferentes datas. Nós temos revoluções em vários locais. E as principais, as que ficaram mais conhecidas, as que ficaram mais famosas, são as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, que são as primeiras que a gente tem registro, e a mais famosa de todas, a Revolução Francesa. Mas nós temos, inclusive, registros de revoluções nas colônias. Nós temos a Revolução Americana, nós temos várias revoluções ocorrendo em vários pontos diferentes, não só da Europa, mas também das colônias
né? Então é bem importante a gente observar o que cada uma dessas revoluções significou no seu contexto. E pensando nisso, a gente observa, né, que essa palavra revolução, ela traz em si vários movimentos que ocorreram aí. Então ela parte da burguesia, mas ela tem influência da religião. Como ela parte da burguesia, ela tem uma forte relação com a ideia de capitalismo, né, a construção dessa nova forma de desenvolvimento econômico. Ela tem essa relação com o absolutismo, porque ela busca romper com esse absolutismo. Ela vai ter relação com a industrialização, a gente tem a Revolução Industrial também dentro desse movimento. Temos relação com os direitos humanos, né, com essa questão do desenvolvimento dessa consciência cidadã, dessa busca pelos direitos, e como pontos de partida Inglaterra e França, lembrando que não ocorreram só nesses espaços. Então, o que foram essas revoluções burguesas? As revoluções burguesas, elas são entendidas como um conjunto de mudanças de ordem social, econômica e política que marcaram o período moderno. Elas foram responsáveis por grandes mudanças na Europa, que através da expansão culminaram em mudanças em quase todo o mundo. Essas mudanças trouxeram uma nova ordem social. E a partir delas, a partir dessas revoluções, essa nova ordem social deixa de girar em torno da nobreza e tinha a burguesia no centro do poder. Nesse sentido, nós podemos afirmar que as revoluções burguesas promoveram um rompimento com o modelo feudal e trouxeram a consolidação do que nós conhecemos hoje como capitalismo. Essas mudanças, elas trouxeram também alterações no campo religioso, nas relações de trabalho e abriram caminhos para as revoluções industriais. Os reflexos dessas revoluções nós podemos sentir até hoje, tanto na Europa quanto nas colônias, e foram fortemente influenciadas pelos modelos estabelecidos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita influência da Revolução Francesa, inclusive na nossa Constituição, que nós usamos até hoje. A Constituição Federal de 1988, ela tem muita influência dos ideais da Revolução Francesa. Então, a gente percebe o quanto essas revoluções foram importantes para a construção do nosso mundo contemporâneo. Elas fizeram parte desse período da história, parte do período moderno, mas a gente sente o resultado disso até hoje. E dentro dessas revoluções burguesas, nós temos esses ideais, esses ideais burgueses muito fortes, muito consolidados, e a gente precisa entender, então, esse contexto desses ideais e por que eles foram tão importantes na construção dessas revoluções. A fim de aumentar o seu poder, a burguesia, que agora era detentora do poderio econômico, buscou aliar-se aos reis que detinham o poder político. Isso possibilitou a ampliação da obtenção de lucros pelos burgueses e garantiu o poder político absoluto aos reis. No entanto, essa concentração de poder político se tornou um problema para os burgueses, porque limitava também as suas transações comerciais. Assim, os ideais burgueses, que visavam a liberdade comercial, passaram a confrontar-se com os ideais dos monarcas. Então, é importante a gente pensar nessa estrutura que a sociedade tinha. Então, vamos recordar lá como era no período medieval. Lá no período medieval, a base da estrutura da sociedade era agrária. Mesmo que os feudos tivessem uma certa autonomia, os reinos estavam submetidos ao comando de um rei. Essa estrutura ela era baseada nessas relações de poder e de trabalho, basicamente agrária.
nós tínhamos aqui também uma centralidade na figura do clero, né? A religião católica tinha domínio, tinha autoridade sobre os reinos, sobre os reis e tudo mais. Nesse sentido, quando nós temos uma classe como a burguesa em ascensão, e a gente precisa lembrar que boa parte dessa classe burguesa ela vem justamente, né, desse contexto, porque ali a Igreja Católica vai ter as cruzadas, né, vai começar a se relacionar com outros povos, com outras culturas, estabelecer relações comerciais, e esse movimento todo é o que possibilita o surgimento e a ascensão dessa classe que é a burguesia. Mas essa classe, né, ela começa a buscar mais obtenção de lucro, ela começa a buscar mais autoridade, né? E aí nós começamos a ter alguns problemas, né? A burguesia ela entra em conflito com a religião, né? Por quê? Porque a religião católica ela vai condenar a obtenção de lucro por meio de empréstimo, por meio de algumas transações que a burguesia vinha fazendo. Então, a gente tem aí um embate da burguesia com a religião católica. Aí nós vamos ter o embate da burguesia com a monarquia, porque a monarquia quer controlar essa obtenção de lucro. A monarquia também quer lucrar com essas transações comerciais. Então, a gente começa a ter conflitos entre essa burguesia, que agora é quem tem o dinheiro, e o clero e a monarquia. A gente deixa de ter uma estrutura basicamente agrária, porque a gente vai passar para uma estrutura comercial, então a gente vai ter um forte êxodo rural, a gente vai ter esse deslocamento da população do campo para a cidade. Ali na cidade, então, nós vamos estabelecer novas relações de trabalho, porque agora, além da questão da subsistência, você vai ter a venda de habilidades, né? Nós já vimos isso em outros momentos também. E a gente vai ter, então, o desenvolvimento dessa nova forma de relacionamento, né? De relação de trabalho, de relação do homem com a religião, de relação do homem, do súdito com o próprio rei, né? Porque aqui começa a surgir também entre os camponeses, que agora vivem na cidade, que agora não são mais camponeses, agora são artesãos, agora são lavadeiras, agora vão desenvolver outras atividades ali na cidade. E eles vão começar também a desenvolver novas relações com a monarquia, porque agora entra uma outra questão bem importante da gente pensar. Eu, pobre trabalhador, eu vou me aliar, eu vou defender mais o burguês, que é o meu patrão, que de certa forma é quem cria a possibilidade de subsistência da minha família ali na cidade. Ou eu vou ser leal, né, vou dedicar minha lealdade à figura do rei, que além de cobrar impostos, né, garante de certa forma a segurança, que também é questionável nesse sentido se a gente pensar na estrutura das cidades do período moderno, no início principalmente. Então a gente tem aqui esses conflitos entre a própria população mais pobre, né, que vai ter essa relação de subsistência relacionada diretamente à burguesia, que é quem vai garantir a questão do emprego, a questão da subsistência, ou de se manter leal ao rei, que é aquela figura que, além de mandar e de cobrar impostos, nesse momento não oferece mais nada para essa classe social. E isso vai afetar também as relações religiosas,
né? As transformações, elas levaram a autoridade e a religiosidade a um patamar de crítica e desconfiança, abrindo espaço para as novas formas de pensamento. A fé viu seu valor ser diminuído frente ao poder do mercado, abrindo espaço para o individualismo e a racionalização das relações. O norte da sociedade deixa de ser a vontade divina e passa a ser a busca pelo desenvolvimento pessoal. Os valores sociais passam a ser definidos pelo viés do iluminismo, colocando a razão acima de tudo e a liberdade individual como um ideal a ser perseguido. Então, esses são os ideais da burguesia que vão influenciar diretamente não só as revoluções, como a construção do pensamento do período. Então, nesse sentido, é muito importante a gente compreender esse contexto, né? Compreender por que essa população mais pobre também se aliou à burguesia para ir contra os reis, para ir contra a monarquia. E nesse sentido, é bem importante a gente pensar nessas relações de trabalho que se estabelecem, né? É muito comum hoje, quando nós vamos ver um movimento de luta pelos direitos, né? Um movimento de greve ou qualquer movimento trabalhista que a gente se depare, nós vamos encontrar esse pensamento de que eu não posso ir contra o meu patrão porque é ele que garante o sustento da minha família. Né? De onde vem esse pensamento? Porque hoje, a gente refletindo sobre isso, logicamente nós vamos pensar, opa, não é bem assim. Sem o trabalhador, o patrão não serve para nada, né? O patrão, ele é o dono da empresa, mas sem o trabalhador, a empresa não faz nada. Mas esse é um pensamento que se constrói a partir do socialismo e do comunismo, que vai discutir essas relações de trabalho. Mas aqui a gente precisa compreender esse contexto, né? De onde surge esse pensamento? De onde vem esse pensamento que acaba se tornando uma das bases, né, que tanto fortalece o capitalismo? Esse pensamento vem justamente aqui, desse contexto do período moderno, onde nós temos o estabelecimento dessas relações de trabalho, daquela pessoa que saiu do campo, que não tinha acesso à educação, que não tinha acesso ao conhecimento, que não tinha acesso a nenhuma possibilidade de subsistência, e a única possibilidade de subsistência que ela encontra para ela e para a família é colocar-se à disposição desse burguês dono da manufatura, dono do comércio, que é quem vai ter o poderio econômico. Então, essas relações de trabalho, essa relação de subserviência do trabalhador, ela vem desse contexto. É um trabalhador que no meio rural, ele já era acostumado com a característica de servidão, né, ali na questão feudal. Ele vem ainda fortemente marcado pela ideia do determinismo que a religião impunha. Então, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E ele se depara, de repente, com essa relação de trabalho estabelecida pela burguesia. Então, são camadas de pensamento que compõem essa subserviência do cidadão mais pobre com relação à burguesia, com relação ao patronado. E isso se torna tão forte culturalmente que a gente vê sendo reproduzido até os dias de hoje. E aí nós chegamos na primeira Revolução Burguesa, né? Então, a primeira não foi a Revolução Francesa, apesar da Revolução Francesa ser a mais comentada, né? Ser aquela que a gente tem mais filmes, né, falando sobre isso, ela não foi a primeira. O movimento das revoluções burguesas teve seu início na Inglaterra e não na França. Então, lá na Inglaterra,
entre 1640 e 1688 ocorreram duas grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Puritana, que nós já conversamos sobre ela quando nós falamos sobre o Cromwell, né, sobre aquele golpe de Estado. Então, a primeira foi a Revolução Puritana. E a segunda foi a Revolução Gloriosa, que foi um complemento dessa primeira, né? Então, ela vai ter essa característica de ser a Revolução Puritana a primeira, mas ela é consolidada pela Revolução Gloriosa. Então, são duas que se complementam, e elas conquistaram o fim do absolutismo na Inglaterra e a instauração de uma monarquia parlamentar, né, também conhecida como o primeiro Estado burguês. Mas, né, com certeza você já ouviu falar da Revolução Burguesa, que foi a Revolução Francesa. E com certeza também, em algum momento da sua vida, você já viu esse quadro, né? Com certeza você já viu essa imagem em algum livro de história, em algum filme, em alguma revista, em algum espaço você já encontrou essa imagem. Né? Na França, a Revolução Burguesa ela não teve características tão religiosas como a gente vê na Inglaterra, né? Que inclusive na Inglaterra ela recebe o nome de Revolução Puritana justamente por conta dessa relação com a religiosidade. A Revolução Francesa ela não tem essa característica, né? Mas a característica principal do que dá origem a essa revolução é a rigidez do Luís XIV. Né? O rei Luís XIV, nós já vimos aqui também nas nossas aulas, né, o quanto ele foi rígido e foi inclusive um modelo do que é ser absolutista. Né? E ele vai trazer aquela frase famosa que a gente já falou sobre ela, que é o Estado sou eu. E isso se torna também um dos fortes motivos que levaram a burguesia a se colocar contra a monarquia na França. Também é importante a gente pensar que, em termos econômicos, a Inglaterra era a principal rival da França. E a Inglaterra já vinha passando pelo processo de industrialização, e a França ainda não. Então, a gente tem aqui na França também a questão da pobreza, da fome. Né? E a gente tem esse movimento de culpar a monarquia dessa situação pela qual a França vinha passando. Então, se a população está com fome, se a população está passando por uma situação tão delicada, a culpa é de quem? A culpa é do rei, que não está dando conta de cumprir com as suas obrigações de garantir a subsistência da população. Então, aqui, né, como eu disse, na França, a Revolução Burguesa não assumiu características religiosas. No entanto, foi a rigidez do Luís XIV, cujo discurso afirmava o Estado sou eu, que levou ao descontentamento e à revolução. Né? Aqui a gente traz também essa questão da Inglaterra como rival econômica da França, né, que ainda não tinha passado por esse processo de industrialização. Então, é bem importante a gente pensar em como essa relação, né, da população com a pobreza, com toda essa situação, também é uma marca importante da Revolução Burguesa. E numa tentativa de resolver essa situação, né, de acalmar os ânimos, o Luís XIV ele convocou o clero, a nobreza e a burguesia e buscou apoio nessas classes. Mas é bem importante a gente pensar aqui
que a burguesia ela coloca, né, uma questão bem interessante da gente pensar, que ela vai se aliar à monarquia, mas como também uma ferramenta para aplicar esse golpe de Estado, né, para a tomada do poder. Então, a burguesia ela se aproxima da monarquia, mas como uma forma de minar também esse poder. E uma coisa interessante que surge aqui dentro da Revolução Burguesa Francesa então, a Revolução Francesa ela estabelece uma nova forma de pensar também na questão dos direitos do cidadão. Então, ela vai ter como ideais liberdade, igualdade e fraternidade. São os ideais, são a bandeira que os burgueses levantam durante essa revolução. Porém, na prática, né, foi uma revolução extremamente violenta e com grandes índices de intolerância. Nós temos essa revolução dividida em 3 fases. Ela começa sob o comando da burguesia, né? Então a burguesia ela começa a revolução se aliando aos movimentos de golpe de Estado, então ela se alia inicialmente à monarquia para começar a minar a monarquia ali entre a nobreza, mas nessa primeira fase a burguesia comanda esses ideais revolucionários. Na segunda fase, ela consegue apoio das classes sociais menos abastadas. Então, nós temos aqui também as classes mais populares se aliando à burguesia e buscando também lutar ao lado dos burgueses. E, por fim, ela consegue o apoio dos camponeses, né? Como nós falamos anteriormente, a França ainda tinha uma forte relação com a vida agrária, então nós ainda tínhamos muitos camponeses na França e eles também vão se aliar a essa classe burguesa, também vão se aliar a esse movimento nessa luta pela revolução. E uma coisa interessante da gente pensar é que a Revolução Francesa ela dá origem à primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1791. Essa declaração ela garantia aos seres humanos alguns direitos básicos, né? Principalmente desvinculando a religião da esfera pública, instituindo os princípios de um Estado laico. Então, essa aqui também é uma das grandes influências que a Revolução Francesa traz para o Estado moderno e que a gente vai ter ainda presente no Estado contemporâneo, que é essa ideia da laicidade. Então, nessa declaração, nós encontramos limitações para os poderes do rei, né, o direito à propriedade privada. E uma outra questão que é bem importante, a partir desses ideais de laicidade do Estado, nós vamos ter também a tomada do Estado das terras que eram da igreja. Então, o Estado toma essas terras da igreja e vende elas para a burguesia, diminuindo o poderio econômico da igreja na França. Então, aqui a gente vai ter uma questão que é bem importante a gente pensar, que apesar da religião não ter sido o estopim para a Revolução Francesa, nesse momento ela vai ter também alguns movimentos dentro dessa revolução. Então, a igreja ela perde o seu poderio político a partir do momento que se institui a ideia de um Estado laico, e ela perde também o seu poderio econômico a partir do momento que ela perde essas terras
para o Estado e essas terras são vendidas para a burguesia. E aqui é bem interessante a gente pensar que dentro desse movimento da Revolução Francesa, nós temos também a origem do que nós conhecemos hoje no campo político como esquerda e direita. Então, essa polarização esquerda e direita, ela vem também desse movimento da Revolução Francesa, onde nós tínhamos os girondinos, que eram da alta burguesia, os empresários, os comerciantes, e que queriam uma reforma com foco no liberalismo econômico. O fim da isenção de imposto e privilégio para os nobres. Eles eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam, eles não eram favoráveis ao uso da violência e eram defensores de uma monarquia constitucional. Então, eles defendiam um movimento muito parecido com o que ocorreu na Inglaterra, quando a gente tem a instituição de uma monarquia parlamentar. Então, eles vinham com essa proposta de certa forma, manter a monarquia e garantir também algumas questões para a burguesia. Então, era um grupo mais moderado, um grupo mais favorável a manter algumas estruturas da sociedade. Por outro lado, nós tínhamos os jacobinos, que eram a baixa burguesia. Era um grupo principalmente de intelectuais, advogados, trabalhadores da justiça, médicos. Eles eram um grupo considerado mais radical. Eles queriam uma revolução mais profunda. Reforma econômica, reforma fiscal, reforma política. E eles defendiam a erradicação total da monarquia. Então, a ideia dos jacobinos era a criação de um regime republicano, eliminar completamente a monarquia, eliminar qualquer relação do Estado com a Igreja e estabelecer a república. Os girondinos, eles sentavam do lado direito da Assembleia e os jacobinos se sentavam do lado esquerdo. Então, por isso que a gente tem essa nomenclatura hoje de esquerda e direita, onde a esquerda representa esse grupo que era mais radical, que queria uma reforma econômica, reforma fiscal, reforma política e a erradicação total da monarquia. E a direita era esse grupo mais conservador, que tinha como base manter algumas estruturas sociais, ter uma política mais liberal, uma economia mais liberal e manter alguns privilégios para as camadas mais ricas e também para a nobreza. Então, são esses dois grupos que dão origem e dão nome ao que nós chamamos hoje na política de esquerda e direita. Então, isso é bem importante para a gente pensar no quanto essas revoluções burguesas influenciaram não só o período moderno, mas influenciam também a nossa sociedade, a nossa configuração política até hoje. Então, é bem importante a gente pensar que a Revolução Francesa, assim como as demais, assim como a puritana, a gloriosa, a americana e tantas outras, ela é iniciada pela burguesia, mas ela conta também com a adesão de outras camadas da população, inclusive das camadas mais populares, como os camponeses. E uma outra revolução que é bem importante nesse período e que ela ocorre também na Inglaterra, ela inicia, na verdade, na Inglaterra e acaba ocorrendo em praticamente toda a Europa, é a Revolução Industrial. Ela começa na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e ela tem muitos marcos importantes para o período moderno. A principal marca dela é a troca da manufatura pela maquinofatura. Então, a gente tem a troca do artesanato, daquela produção mais artesanal, por uma produção mecânica. Nós temos um forte investimento no desenvolvimento dessas tecnologias.
né? E isso se soma também ao desenvolvimento intelectual e social. A Revolução Industrial somada ao pensamento que se desenvolve nesse período, é o que garante o surgimento e o desenvolvimento do capitalismo, trazendo essas transformações bastante profundas em toda a Europa. E ela é também a base da precarização do trabalho operário, né, onde você passa a trocar horas de trabalho por salários muito baixos, condições insalubres, o que vai gerar também um movimento que vai buscar os direitos dos trabalhadores. Mas isso ocorre mais tardiamente, né? Primeiro a gente tem o desenvolvimento dessas bases do capitalismo, da precarização do trabalho operário, a baixa remuneração, né? Horas exaustivas, que vão dar origem aí a muitas questões e muitas revoltas posteriores. Então, o que a gente pode colocar como acontecimentos marcantes do período moderno, apesar de ser um período bastante longo e com muitos acontecimentos importantes, né? Muitos foram os eventos que marcaram esse período moderno e seria necessário anos de estudo para que a gente desse conta de cada um deles. Né? Nós vamos elencar aqui alguns pontos importantes e que, de certa forma, merecem atenção e até mesmo uma pesquisa mais aprofundada, né, daqueles que se interessam por esse período da história da humanidade. Então, entre esses marcos, a gente pode ressaltar a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, né, e essas duas, lembrando que uma complementa a outra, o reinado do Luís XIV, que é a base do pensamento absolutista, o Renascimento, a Revolução Industrial, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma e também a Revolução Francesa. Então, esses marcos são muito importantes para a gente pensar nesse período da história. E para a gente fechar essa nossa aula sobre as revoluções burguesas, né, fechando esses estudos sobre esse período, que é o período moderno, se considerarmos a importância dos movimentos revolucionários ocorridos durante o período moderno, podemos chamar os séculos que compreendem esse período de Era das Revoluções, observando a importância e a influência desses movimentos na sociedade europeia e no mundo. Podemos afirmar que as revoluções contribuíram para a construção do conceito e consolidação do capitalismo e do liberalismo, como política e como economia, o fim do poder absoluto da monarquia e a ascensão da burguesia ao poder político. Então, também, esse movimento de revoluções é um movimento que garante uma ascensão política da burguesia. Então, a burguesia ela já vinha com ascensão econômica e, a partir desse movimento, ela consegue também ascensão política. E a criação e institucionalização dos direitos básicos do cidadão. Que é bem importante a gente pensar que isso não quer dizer que se garantam os direitos básicos do cidadão. Mas a gente tem esse primeiro movimento para a criação e institucionalização desses direitos. Então, assim, nós podemos observar que até os dias de hoje é possível sentirmos os efeitos e as influências dos ideais burgueses das revoluções na sociedade, na economia e na política. As revoluções burguesas, além do fim dos absolutismos e a criação de novas formas de poder político, contribuíram para a consolidação dos direitos humanos, tornando os direitos do cidadão um item obrigatório das pautas políticas. Então, a partir dessas revoluções, mesmo nos lugares onde se mantém a monarquia, como é o caso da Inglaterra, onde nós temos uma monarquia parlamentar até os dias de hoje, os direitos humanos também são pauta política. Então, os direitos humanos são um dos grandes ganhos que nós temos desse movimento revolucionário. Então, resumindo
essa nossa aula de hoje, nós vemos que as revoluções burguesas podem ser compreendidas como um conjunto de ações e revoltas que tiveram sua origem entre a burguesia. Seu principal objetivo era transformar a política e a economia, tirando o poder das mãos dos monarcas e instituindo novas formas de governo a partir dos ideais de liberdade individual. Tais movimentos ocorreram em diferentes períodos e locais, sendo as mais importantes as revoluções inglesas, conhecidas como Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, e a mais importante de todas, a mais conhecida de todas, a Revolução Francesa. E aqui fica a minha dica para vocês assistirem o filme Danton, que vai falar bastante sobre a Revolução Francesa e ajuda a compreender um pouco esse movimento da burguesia, junto à monarquia e junto às camadas mais populares. Para essa aula de hoje, nós usamos como base o livro A História Moderna e Contemporânea, do José Jobson de Arruda, Estudos de História Moderna e Contemporânea, do Raimundo Campos, A História Deve Ser Dividida em Pedaços, do Jacques Le Goff, e O Povo de Paris, um ensaio sobre a cultura popular do século XVII, do Daniel Roche. Então, essa era a nossa conversa de hoje e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais. Apesar da nova história ser uma construção do século XIX, ela nos ajuda a perceber como a mudança de mentalidade de uma determinada sociedade influencia na produção historiográfica, sociológica e filosófica, influenciando as escritas não só daquele período, mas também dos períodos posteriores e de outras escolas historiográficas.